Nessa quarta-feira nós temos a conclusão das semifinais da Euro e da Copa América. A Holanda enfrenta a Inglaterra, o Uruguai enfrenta a Colômbia. Temos o início da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Grêmio e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Bahia e Vasco e Corinthians. E também o jogo atrasado da Copa do Brasil entre Internacional e Juventude. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 10 de julho. Vamos começar o nosso planejamento protocolarmente com jogos de seleções, tá bom? Depois a gente passa para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil, quase todos os jogos no mesmo horário, né? Tirando o Cruzeiro e o Grêmio que jogam um pouquinho mais cedo. Vamos começar falando sobre a Eurocopa. Temos Holanda e Inglaterra, o adversário na final eu ainda não sei, estou gravando às 3 horas da tarde, uma hora antes do início entre Espanha e França, então você já sabe, eu não sei, não me dê spoiler. E aí temos uma Inglaterra que chegou numa empurrância danada, vamos ser sinceros, né? Nos últimos jogos, a Inglaterra empatou com a Suíça no final, aí levou para os penais. Inglaterra que empatou com a Eslováquia no final também, se não me falha a memória. Deixa eu dar uma olhada se foi a Eslováquia. Foi a Eslováquia. Empatou no finalzinho, no último lance, né? Finalzinho não, no último lance. Um gol de bicicleta do Bellingham. E aí também, logo no início da prorrogação, o Harry Kane fez o gol e deu a classificação para a Inglaterra. Uma Inglaterra que na fase de grupos foi bem abaixo, mas uma Inglaterra que está viva. Aos trancos e barrancos, é verdade, na empurrância é verdade, mas está viva, né? E continua sendo uma das queridinhas ali para o mercado em relação ao título. O adversário está cada vez mais difícil, né? Se teve problemas contra a Eslováquia, teria mais problema ainda contra a Suíça. Teve, mas passou. Agora pega a Holanda. A Holanda que tem um futebol bem atrativo. Mas a minha grande dúvida nesse jogo é, diferente de Espanha e França, onde provavelmente, não sou vidente, mas provavelmente a Espanha pôde fazer em alguns momentos do jogo o que gosta, e a França também, será que nesse jogo aqui a Holanda vai jogar do jeito que gosta? A Holanda não gosta de só se defender. A Holanda não gosta de jogar defensivamente. Não é a praia dela. Mas a Inglaterra gosta de propor. Em alguns momentos a Inglaterra gosta de propor jogo. Então quem vai abdicar do seu estilo de jogo por aqui? Essa é a nossa primeira grande dúvida, né? E eu vou abrir aqui as duas seleções, os jogos, né, das duas seleções, para a gente tentar traçar o nosso querido cenário, que é sempre importante para a gente já poder se preparar, né? A Holanda começou jogando contra a Polônia com posse de bola. Deu para perceber aqui que mesmo tomando um gol depois de um momento de pressão, né, redução de ritmo, respirou, tomou o gol, a Holanda teve controle do jogo na maioria dos momentos. Contra a França, a Holanda optou jogar sem a bola. Por quê? Porque sabia que a maior qualidade da França era no contra-ataque, então se a Holanda tentasse jogar de uma maneira propositiva, ia permitir para a França a sua maior arma, né? O seu contra-ataque. Então a Holanda falou assim, ó, não tô afim de propor jogo. E aí a França teve que propor o jogo. Obviamente não foi um bom jogo da Holanda nessa partida aqui. Contra a Áustria foi uma pirotecnia danada, né? A Holanda nem teve controle, mas também sofreu muito com a marcação-pressão, com a marcação na saída de bola da Áustria, que é muito boa. A Áustria acabou vencendo um jogo onde tinha tudo para ser um jogo de comadre, acabou sendo um jogo maluco. Depois a Holanda enfrentou a Romênia, conseguiu jogar do jeito que gosta, com dominância, com posse, e aproveitou também no final dos contra-ataques. Afinal de contas, por mais que seja uma equipe que sabe propor, também é uma equipe que sabe contra-atacar. A Holanda na frente do jogo geralmente utiliza muito bem dos contra-ataques. E contra a Turquia, não começou assim de uma maneira tão forte, deixou a Turquia pegar no jogo, deixou a Turquia fazer o primeiro gol, mas depois conseguiu buscar a virada. No jogo da Inglaterra, a gente vai lá no comecinho contra a Sérvia. Uma Inglaterra que começou muito bem, eu consegui pegar esse gol aqui, foi um momento de bastante pressão, conseguiu o gol, recuou. Contra a Dinamarca, não houve um momento de muita pressão na Inglaterra, a Dinamarca que pressionou depois de ter tomado o gol e conseguiu empatar. Contra a Eslovênia, praticamente o jogo inteiro de posse e domínio da Inglaterra. Contra a Eslováquia, mesmo tendo sofrido um gol no primeiro tempo, depois dali para frente conseguiu dominar o jogo. E contra a Suíça, a gente já viu um pouco mais de troca de superioridade, afinal a Suíça também gostava e gosta da posse de bola. Então nesse jogo a gente conclui que, muito provavelmente, a Holanda não vai permitir para a Inglaterra jogar da maneira que ela gosta. Se contra a França, que tinha um excelente contra-ataque, a Holanda não quis deixar a França jogar do jeito que ela gosta e optou por recuar, contra a Inglaterra, que gosta de propor o jogo, a Holanda provavelmente vai falar, não, eu não vou ficar recuada deixando você propor o jogo para ter que jogar de uma maneira que eu não gosto tanto.
Não que eu não saiba, a Holanda sabe jogar no contra-ataque, mas geralmente a Holanda gosta de jogar no contra-ataque quando ela já está vencendo. Ter que jogar no contra-ataque o jogo inteiro não é legal. Então, dar a posse de bola para a Inglaterra, uma seleção que fica ciscando ali na entrada o tempo todo, alçando bola na área, não é bom. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um jogo parecido com esse jogo aqui da Suíça, que é um jogo sem tanta superioridade de nenhum dos dois. Ou um jogo talvez parecido com Dinamarca e Inglaterra, onde uma seleção, talvez depois de ter marcado um gol, ou até mesmo no 0-0, vá tomando partida em alguns momentos. Então, aquela troca de superioridade. Uma hora um, outra hora outro. Dificilmente a gente vai ter um jogo somente de uma equipe aqui. Então, se for um jogo com troca de superioridade de maneira branda, onde a gente consiga perceber, olha, a Holanda nesse momento está mais acuada, a Inglaterra está tomando conta do jogo. Nesse momento, talvez uma posição a favor da Inglaterra ou contra a Holanda seja interessante. E ao mesmo tempo que a gente consiga perceber que a Inglaterra está respirando, está diminuindo o ritmo para fechar a posição, seria uma partida dos sonhos, é claro, né? Seria bom trabalhar desse jeito. Aí depois a Holanda começa a jogar bem e a piriri parou. Assim, tranquilo. Agora, uma Holanda começa a jogar mal, mas começa a puxar contra-ataque. Já começa a levar perigo. A Inglaterra marca pressão, mas não consegue pegar essa marcação, não consegue recuperar a segunda bola. A Holanda está saindo para contra-ataque. Ou então a Holanda, nesse momento, está querendo fazer um jogo propositivo, mas não está conseguindo neutralizar o meio-campo. Está deixando a Inglaterra chegar. Pronto, já passa a ser um cenário de jogo perigoso. Perigoso, né? Já vimos a Inglaterra sofrer gol de praticamente todo mundo, né? No jogo contra a Sérvia não sofreu por detalhe, recuou e pediu para sofrer, não sofreu por detalhe. Contra a Dinamarca fez o gol, recuou, pediu para sofrer, sofreu. Poderia até ter tomado a virada. Contra a Eslovênia, jogo travado. Contra a Eslováquia sofreu num contra-ataque. Contra a Suíça também sofreu. Então a Inglaterra sofrer gol por aqui não vai ser novidade. Mas também não seria novidade se a Inglaterra buscasse recuperação, porque a Inglaterra tem conseguido buscar. O problema é a Holanda, caso esteja na frente, sabe jogar de maneira reativa. E provavelmente já tendo visto a Eslováquia cometer esse erro de ter marcado e recuado, a Suíça ter cometido esse erro também, né, de ter feito gol e dado uma recuada, a Holanda provavelmente na hora de marcar o seu gol ela vai se atentar, se marcar, né, obviamente, ela deve se atentar um pouco mais e talvez aproveitar um pouco mais os contra-ataques, punindo a Inglaterra. A melhor forma de você tirar a Inglaterra do jogo, entre aspas, não necessariamente de maneira figurativa, mas a melhor maneira é você contra-atacar a Inglaterra. Se você chama a Inglaterra para cima e deixa ela confortável tentando criar jogadas de bola parada, alçando bola o tempo todo, deixando ela finalizar o tempo todo, uma hora ela vai conseguir encontrar. Ela encontrou de uma maneira, às vezes até absurda com o Bellingham, ela encontrou com o Bukayo Saka, e se você continuar permitindo, ela vai encontrar. Então, se você tiver a oportunidade, você tem que dar o golpe de misericórdia no seu adversário, né? Se você marcou o primeiro gol, tem a oportunidade de aumentar o placar, faça. Porque a Inglaterra é aquele tipo de bicho que se você não destruir, ele volta para te assombrar. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Eslováquia e com a Suíça. E pode chegar na final desse jeito, por que não, né? Então eu venho como um trader para buscar uma troca de superioridade intervalada, ou até mesmo, me surpreenderia, mas um jogo de uma equipe só ali no primeiro tempo. Quem sabe a Inglaterra consiga neutralizar a Holanda ou vice-versa, estaria me posicionando nesse mercado de uma maneira bem tranquila, tá? Mas nem todo dia tem pão quentinho na padaria do trade. Então, às vezes, a gente vai ter que ficar de fora do jogo, porque ele vai estar perigoso demais, tá? Em relação ao mercado de gols, vamos ao nosso comportamento, né? A Holanda esteve atrás do placar contra a Turquia, buscou a virada, isso mostra um poder de recuperação. A Holanda esteve atrás do placar contra a Áustria, buscou o empate 2 vezes, também mostra poder de recuperação. E a Holanda esteve também atrás do placar contra a Polônia e virou o jogo. Então, das duas, a Holanda tem mostrado talvez um pouco mais de poderio, né? Em relação à Inglaterra, a Inglaterra esteve atrás do placar contra a Suíça, buscou o empate, não virou. Contra a Eslováquia, buscou o empate, só virou na prorrogação. Então, teoricamente, nos 90 minutos não virou. Esteve na frente, do placar contra a Dinamarca, tomou um empate. E esteve à frente da Sérvia e quase tomou um empate. Então, dá para perceber que as duas seleções têm uma característica de tomou, vai em busca da recuperação. A Holanda até mais, ela chega a buscar a virada, com frequência. Então, me parece uma possibilidade aqui
de um ambas marcam, né? Se você, mercado não acredita, mas se você é um pouco mais ousado, me parece interessante. O over 1,5 nesse jogo também é cabível, ele já começa com 1,50, então essa cotação ela vai chegar a 2 bem rápido, eu não acho ruim, né? É claro que a gente já comentou isso na semifinal passada, que a tendência nas Euros passadas é que na semifinal era um jogo mais encardido, as seleções têm medo de ganhar e aí passam a querer proteger a vantagem, mas são seleções que buscam recuperação. Né, são seleções de boa bola aérea. A Holanda na Copa do Mundo, para quem não lembra, a Holanda buscou várias situações de bola parada. Lembra quando perdia para a Argentina, se não me engano, por 2-0, e a Holanda em 2 bolas paradas conseguiu buscar a recuperação e levou o jogo ainda para os penais? Então, é uma seleção que tem uma bola aérea muito afinada. Assim como a Inglaterra também, né? Finaliza muito bem de fora da área e também utiliza muito bem a bola aérea. Eu não me arriscaria a te indicar algum lado, tá? Para você buscar uma dupla chance, um empate anula ou uma vitória seca. Sinceramente, já era para a Inglaterra ter saído há muito tempo, mas eu vou falar para você que agora ela não poderia chegar na final? Claro que poderia. Depois de ter passado pela Eslováquia do jeito que passou, depois de ter passado pela Suíça do jeito que passou, ela meio que conquistou o direito de disputar uma final. Vamos ver se também vai passar pela Holanda, que também teve uma pedra no sapato duríssima, que foi a Turquia, e conseguiu virar o jogo. A Romênia foi um pouco mais tranquilo. Né? A Romênia foi um pouco mais tranquilo. Para mim, como um trader, talvez esse jogo seja um pouco mais tranquilo de trabalhar, porque a gente vai captar momentos do jogo. Para você que é um punter, é mais tenso. Eu não queria estar no seu lugar, porque realmente ter que abraçar uma das duas seleções, a gente até tem fundamento para uma das coisas. Eu teria aqui alguns fundamentos para te dar, mas eu não quero te enviesar para um lado errado, porque as duas seleções têm problemas. A Holanda, talvez o principal problema da Holanda é ela cria a mesma quantidade de chances que cede. E às vezes, por enfrentar um adversário mais acessível, ela não é exposta ao problema. Contra a Áustria foi, contra a Turquia foi. E contra a Inglaterra também pode ser. Então, esse problema da Holanda pode custar uma vaga na final. Se fosse para torcer, eu gostaria de ver a Holanda na final. Acho que seria interessante. Mas, imagina uma final entre Espanha e Inglaterra. Que jogo estranho, que jogo xoxo, não sei. Acho que uma final entre França e Holanda seria mais bonito. Mas eu não sei quem passou, você sabe, eu não sei. Vamos falar sobre Uruguai e Colômbia agora. Também não sei quem passou. Agora você também não sabe. Se você está vendo esse vídeo à noite, você não sabe quem passou entre Argentina e Canadá. Mas provavelmente, né? A gente já tem um palpite. Uruguai e Colômbia é aquele tipo de situação que cabe um pouco da Espanha com a França, né? Aquela coisa do estilo de jogo. Porque a Colômbia gosta de jogar de uma maneira um pouco mais propositiva, ela tem esse DNA de posse de bola contra algumas seleções, mas ela se adapta, ela é um camaleão, né? O Uruguai não, o Uruguai gosta de jogar de maneira reativa, ele gosta. É muito raro ver o Uruguai dominando o jogo completamente, né? Então o Uruguai gosta de um jogo mais físico, de bastante falta, né, de encurtar os espaços para o adversário. Tanto é que o Brasil teve um jogador a mais contra o Uruguai e não conseguiu, às vezes, nem penetrar na área direito. Né? Por quê? Porque o Uruguai tem um poderio de marcação muito forte. Né? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Uruguai com a Colômbia para a gente poder enfatizar isso daqui. Primeiro, do Uruguai. Vou pegar uns jogos maiores aqui do Uruguai, vai. Uruguai contra os Estados Unidos. Olha só, em algum momento do jogo, os Estados Unidos controlou, depois o Uruguai teve mais posse. O Uruguai era jogo parelho aqui, né? O Uruguai não precisava da vitória e acabou vencendo. Vou pegar um jogo lá das eliminatórias da Copa. Uruguai e Brasil. Olha aqui, ó. Uruguai tendo poucos momentos de superioridade, quando aproveitou, marcou os 2 gols do jogo. Uruguai e Argentina, olha só, uma Argentina com mais posse e Uruguai jogando de maneira reativa. Inclusive, o segundo gol, né, marcado pelo Darwin Núñez aqui aos 87, foi no momento bom da Argentina. E o Uruguai conseguiu buscar essa resposta no contra-ataque. Aí aqui, olha que legal, um Colômbia e Uruguai. Olha a Colômbia não tendo também controle do jogo, o Uruguai também não tendo tanto controle do jogo. A Colômbia marcou em momentos onde talvez o Uruguai tivesse um pouquinho melhor. O Uruguai respondeu marcando no finalzinho do primeiro tempo, onde a Colômbia também estava um pouco melhor. Você vê que é um tipo de jogo onde você pode tomar um gol, se repetir isso daqui, a qualquer momento, né? No final aqui o Uruguai acabou achando um pênalti já numa situação onde ele estava um pouquinho melhor, pelo menos dos gráficos, né? Mas não é sempre assim. Na maioria das vezes são times mais traiçoeiros. Vamos dar uma olhada na Colômbia, como jogou a Colômbia nesses últimos jogos. Lembrando que a Colômbia carrega uma invencibilidade de 27 partidas, tá? A última derrota da Colômbia, vamos dar uma olhada aqui, ó. A última derrota da Colômbia foi nas eliminatórias da Copa de 2022 contra a Argentina por 1-0. De lá para cá, a Colômbia ficou 27 jogos sem derrota, obviamente contando amistosos, a Copa América e as eliminatórias da Copa de 2026. Colômbia e Panamá, Colômbia
dominou o jogo no início, conseguiu seus gols, recuou, depois contra-atacou. Colômbia e Brasil, a Colômbia teve momentos de boa superioridade contra a seleção brasileira, lembrando que hoje em dia isso não é tão difícil, infelizmente. Colômbia e Costa Rica, Colômbia também tendo mais domínio. Colômbia e Paraguai, mesma coisa. Vamos pegar um jogo difícil aqui. Olha que legal. Olha os amistosos que a Colômbia fez. México venceu por 3-2. Espanha dominante, com posse, a Colômbia num contra-ataque. O Munhoz fez aos 61, o gol da Colômbia. Romênia, mais um time que disputa a Euro, que chegou nas oitavas contra a Holanda. Colômbia foi e conseguiu vencer. Estados Unidos, estava na Copa América, tomou uma goleada da Colômbia. E a Bolívia, né, que a Colômbia venceu sem tanta dificuldade. Então, esse jogo aqui tende a ser, se fosse um jogo da Colômbia contra uma seleção menos forte, né, mais acessível, seria provavelmente um jogo da Colômbia dominante. Tendo em vista o último confronto entre Colômbia e Uruguai, que as duas equipes jogaram de uma maneira mais reativa, quando o meu adversário está melhor eu vou tentar buscar uma reação, esse é um jogo extremamente perigoso, tá? O Uruguai é uma seleção mais física, então pode ser um jogo para cartões. Deixa eu dar uma olhada como é que foi o confronto deles nas eliminatórias esse ano. Ó, um cartão amarelo, 2 amarelos e um vermelho. Foram poucos amarelos. Apesar do vermelho valer um pouco mais, né? Mas foram poucos. Contra o Brasil, como é que tá aqui a seleção do Uruguai contra o Brasil? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões amarelos. Aí já foi um pouquinho mais, né? Contra a Argentina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões amarelos. Contra o Brasil agora na eliminação da seleção brasileira. Deixa eu ver quantos foram. 4 amarelos e um vermelho. Então, a seleção do Uruguai é um pouco mais física, mas não necessariamente a gente vai ter um jogo de tantos cartões assim. Para match odds é um jogo muito difícil. Eu tomaria um pouco de cuidado em relação ao mercado de gols, né? Apesar da gente ter visto aqui no último confronto um 2-2, a gente já teve também situações de 0-0, né? Mas ó, 2-2, 4-2, 3-0, 2-2, 3-0. Com a possibilidade de chegar numa final de Copa América, com uma qualidade no contra-ataque, eu não sei se uma das seleções da frente não vai querer contra-atacar, hein? Esse over 1,5 aqui me parece bom. É até melhor nesse momento do que o da Holanda com a Inglaterra. Não duvido do ambas marcam. O mercado de novo duvida, mas eu acho que o over 1,5 é um pouco melhor. Por quê? Temos seleções com qualidade no contra-ataque. E ninguém vai querer ficar de fora da final da Copa América. É óbvio que a seleção que estiver na frente, se por acaso acontecer, provavelmente ela vai pensar, ter aquela dúvida, né? Eu contra-ataco ou eu seguro? E aí a gente fica meio que naquela dúvida entre entrar no overlimit e ficar de fora. Mas se você estiver assistindo o jogo ao vivo, para mim a melhor posição para você trabalhar esse over 1,5, esperar o primeiro gol, se ele acontecer, percebeu que a seleção que está na frente quer contra-atacar, vale a pena. Não é sobre sair o gol ou não. Trabalhar mercado de gols não é sobre isso. O gol saiu, a posição foi boa. Não é assim. É sobre você estar identificando que os espaços no campo estão aparecendo e que as chances estão acontecendo. Se o gol vai sair ou não depende mais de você. Agora, se você entrar num jogo que não tem contra-ataque, porque você acha que vai sair, e aí sai um gol da bunda, e você comemora e repete esse tipo de entrada no longo prazo, não vai te dar resultado. Não adianta ficar chorando depois, né? Então, tenta escolher bons cenários para poder trabalhar. Eu acho o Uruguai um pouco mais time, tá? Eu não duvidaria de um Uruguai na final com a Argentina. Inclusive, se for para a final contra a Argentina, acho que a Argentina tá enrolada. Né? Mas a Colômbia vem fazendo uma boa campanha também. Vamos finalizar com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Vamos falar sobre Grêmio e Cruzeiro. Olha só, o Grêmio dentro de casa vem de uma vitória contra o Fluminense e um empate contra o Palmeiras. O empate com um gostinho de derrota, porque ele acabou tomando um empate depois de estar vencendo, né? Então foi um pouco mais difícil para o Grêmio. Ainda é uma situação desconfortável, porque o Grêmio acabou de tomar 3-0 do Juventude. Então, vinha numa sequência de 3 derrotas e acabou tomando já 3-0 para o Juventude. Mas sendo bem sincero, a maioria dos adversários do Grêmio, lá embaixo, na zona de rebaixamento, no meio de tabela, tendem a perder ponto para o Juventude. Quando a gente fez a análise aqui, era nítido que o Juventude era um time que merecia mais respeito, com uma cotação talvez um pouco mais baixa. Venceu outros grandes times lá. É muito difícil. Eu sei que o Grêmio está acostumado a jogar contra o Juventude no Sul, mas é muito difícil jogar hoje em dia contra o Juventude. Então a derrota para o Juventude do Grêmio não foi nenhuma coisa, muito fora do contexto. Foi normal, tá? Pelo que o Juventude joga hoje. Não estou desmerecendo o Grêmio. O Cruzeiro, fora de casa, não consegue apresentar o mesmo resultado do que vem apresentando em casa. Perdeu para o Criciúma, perdeu para o Flamengo, tomou uma goleada do Bahia,
empatou com o Vasco e perdeu para o São Paulo. Cruzeiro que jogou 8 vezes fora de casa só conseguiu vencer uma mísera partida fora, né? Então a campanha do Cruzeiro também não é nada boa. Por isso que essa cotação aqui está extremamente parelha. Para mim é um jogo, sim, de fato, para correção de preço. Te indicar um lado A ou B aqui não tem nenhum tipo de embasamento, não faria nenhum tipo de sentido, né? Nós temos provavelmente já um trabalho do Renato Gaúcho ameaçado, né? A gente sabe que da confiança que a diretoria do Grêmio tem no trabalho do Renato, mas o Grêmio precisa dar um pouco de resultado. É claro que não está tão longe, né? O Fluminense é que está numa situação bem tenebrosa. Mas o Cruzeiro em relação, por exemplo, a G4, do jeito que está hoje dentro de casa, sendo talvez o melhor time do campeonato dentro de casa, ou junto com o Bahia um dos melhores, se não melhorar sua campanha fora de casa, não dá para brigar por G4, sem conseguir fazer também um meio termo, né? Não adianta só ser bom dentro de casa, vai ter que melhorar um pouquinho fora também. Tá bom? Das últimas vezes que eles se encontraram, o Grêmio venceu por 3-0 em casa, 1-1 e 2-2. Costuma ser um jogo um pouco mais amarrado, né? Eu não sei se esse jogo vai ser Grêmio e Cruzeiro, local, Estádio Centenário em Caxias do Sul. Então ainda não é o retorno do Grêmio ao seu estádio, tá? O Inter já jogou no Beira-Rio, se não me engano, mas o Grêmio ainda não volta contra o Cruzeiro. Isso, obviamente, é um ponto prejudicial para o Grêmio. Claro, né? Tá jogando teoricamente fora de casa. Para mim, jogo para correção de preço, não vou te indicar nem mercado de gols aqui, só vou alertar você para tomar um pouco de cuidado, tá? Cuiabá Juventude foi adiado por conta do jogo da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Bahia. Aqui tem uma crítica, né, para as duas equipes, mas principalmente para o Bahia, em relação a muito parecido com o que eu falei do Cruzeiro. Apesar de ser um fã do futebol do Bahia nessa temporada, a campanha do Bahia fora de casa é muito pobre. Muito. O Bahia não pode desperdiçar. Por exemplo, a chance desperdiçada pelo Bahia quando estava ganhando, então estava empatando, né, contra o Palmeiras foi um absurdo. Acho que foi o João Lucas que desperdiçou. Foi absurdo. O Palmeiras depois, óbvio, aproveitou, o Estevão jogando demais. E o Bahia perdeu mais uma fora, né? Já são 8 partidas fora de casa, assim como o Cruzeiro, e apenas uma vitória, né? O Bahia venceu. Nem lembro mais qual foi o último jogo que o Bahia venceu fora de casa, mas ele vem de derrota contra o Palmeiras, São Paulo, Flamengo, empatou com o Criciúma e empatou com o Atlético Mineiro. Então, de novo, se é uma equipe que quer disputar parte de cima da tabela, precisa começar a pontuar fora de casa. O Atlético Paranaense, fazia tempo que eu não via uma sequência chata assim do CAP. Por quê? É uma equipe que dentro de casa é extremamente temida. Acho que é a palavra ideal. Perdeu para o São Paulo no erro bobo individual, empatou com o Corinthians no último lance, empatou com o Flamengo no último lance. Na verdade, sofreu um empate para as duas equipes no finalzinho. E a última derrota foi contra o Criciúma. E já tinha tido problema na Sul-Americana, vai ter que disputar playoff de Sul-Americana, porque perdeu para o Sportivo Ameliano e teve mais um, que eu não vou me lembrar agora, que complicou a vida do CAP no contra-ataque. Então o Atlético Paranaense tem que voltar aos caminhos da vitória em casa. Joga contra uma equipe que não joga bem fora de casa. Então tem tudo para tentar vencer. O mercado acredita um pouco mais no Atlético Paranaense. Das últimas vezes que a gente teve esse confronto na casa do CAP, o CAP venceu por 2-0, 2-1, perdeu por 2-0 e venceu por 1-0. Então, somente aqui, nos últimos anos, somente uma vitória do Bahia fora de casa foi em 2021, por 2-0. E na maioria dos confrontos, 2 gols. Como é que tá o over 1,5 aqui, ó? Tá baixo, dá para melhorar, dá para pegar ao vivo. Seria interessante essa cotação para mim, tá? Para mim, 1,5 acima de 2 é uma cotação bem interessante para cá. Lembrando, as duas equipes estão no momento ruim, precisam melhorar, tá? Principalmente o Bahia fora de casa. Se quiser pensar aqui em G4. Vasco e Corinthians. O Vasco vem de uma vitória gigantesca, né? Fazendo um trocadilho. E realmente eu acho que o Vasco joga com uma garra do caramba. Tenho gostado muito do que o Vasco tem apresentado. Não é um time técnico que esbanja a qualidade, mas é um time que tem muita garra. Muita garra. E a vitória contra o Internacional fora de casa foi, muito forte. Muito. Isso é o tipo de vitória que impulsiona a equipe a não cair, a não brigar contra rebaixamento, né? E vai enfrentar um Corinthians, meus amigos. Olha o PDF de apoio. Não que eu tô elogiando o Vasco também dentro de casa, tá? Porque o Vasco teve ali seus problemas em casa, mas não dá para comparar. Corinthians são 8 partidas fora com nenhuma vitória. Corinthians conquistou
2 pontos em 8 jogos fora de casa. E isso, apesar do Corinthians estar aqui numa situação bem menos pior ou bem melhor do que o Fluminense, esse tipo de desempenho aqui é um desempenho de rebaixamento. Então, se o Corinthians, por acaso, vier a ter problemas em casa, a situação do Corinthians vai ficar muito complexa, porque você somar 2 pontos em 8 partidas, meus amigos, é bem difícil. Então, para mim, o Vasco é favorito nesse jogo, não por conta da parte técnica, mas para mim hoje por conta de ter mais garra. E olha que eu elogiei muito o Corinthians em relação à força que a torcida tem de apoiar o time contra o Cruzeiro, mas nem a torcida conseguiu segurar o Corinthians contra o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou bem melhor do que o Corinthians. E vai pegar um Vasco embalado de uma vitória espetacular contra o Inter, já tendo vindo de uma vitória também contra o Fortaleza dentro de casa. A gente pegar os últimos jogos aqui, ó. Empatou com o Botafogo, venceu o São Paulo de goleada, tinha vencido agora recentemente o Fortaleza. Então, depois daquela crise ali do Flamengo, né, do jogo contra o Flamengo, perdeu pro Flamengo, pro Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Juventude, o Vasco acordou, né? Então, pra mim, hoje o Vasco é mais favorito. É claro que o Campeonato Brasileiro costuma pegar uma peça na gente, né? O Vasco vai no Beira-Rio, vence do Internacional, daqui a pouco entrega 3 pontos aqui pro Corinthians. O Brasileirão é isso daí, não adianta a gente querer discutir com ele. Mas o momento me mostra um Vasco mais favorito. Essa dupla chance do Vasco, ou esse empate anula do Vasco pode ser interessante, tá? Pra mim, hoje, se o Corinthians não melhorar o seu desempenho fora, ele vai continuar brigando ali embaixo. Se piorar a situação em casa, é um ano bem complexo. Vai ter que começar a melhorar demais esse desempenho fora. E é um time que está em crise em campo e no extracampo, que é um grande problema para o Corinthians. Para mim, eu vou colocar como correção de preço, mas eu não duvido, no ao vivo, de alguma oportunidade a favor do Vasco. O problema, eu não sei se a gente teve nos últimos jogos uma grande superioridade do Vasco nos momentos dos gols. Eu quero dar uma conferida nisso, ó. Vitória do Vasco contra o Internacional. Olha o Vasco jogando de maneira reativa, ó, sem a bola. O Vasco contra o Botafogo. O momento do gol do Vasco foi no finalzinho ali, buscando no abafa, mas não teve controle do jogo durante o primeiro tempo, por exemplo. A vitória do Vasco contra o Fortaleza. Até o Fortaleza tomar um cartão vermelho, o Vasco até estava bem. Nesse jogo aqui, o Vasco até tinha controle, mas não era sempre que acontecia. No jogo contra o São Paulo saiu na frente e o Vasco marcou os gols de contra-ataque depois. Então eu tenho receio aqui de vir para cá com muito viés que o Corinthians está jogando mal, piriri, pororó, mas o Vasco de novo vem se comportar de maneira reativa, que pode acontecer. Então toma um pouco de cuidado, tá? Essa cotação do Vasco ela pode vir a corrigir antes, por exemplo, do Vasco marcar um gol. E estar contra o Vasco nesse jogo é sim uma possibilidade muito grande de tomar um gol contra a posição. Para finalizar, o jogo da Copa do Brasil atrasado entre Internacional e Juventude. O Juventude fora de casa faz campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. Até coloquei aqui os dados do Brasileirão pra gente ver, ó. Juventude não venceu nenhuma das 7 partidas que disputou fora. O Internacional não jogou mal contra o Vasco em casa no retorno ao Beira-Rio. E sinceramente, de novo, eu acho que o Inter em casa é favorito. Já achei contra o Vasco, mesmo tendo perdido. Acho que é favorito contra o Juventude, não só pela força do Inter em casa, isso não quer dizer que ele vai vencer todos os jogos, mas sim porque o Juventude fora é um time bem mais acessível no Brasileirão. Porém, é Copa do Brasil e a gente já viu, se não me falha a memória, o Juventude eliminando o Internacional recentemente no Gauchão. Aqui, ó. Acho que foi esse 0-0 aqui, ou não, foi esse daqui, ó. Foi esse daqui. O jogo em Juventude foi 0-0, no Beira-Rio um empate e aí o Juventude passou nos penais. Então eu não duvido que o Juventude possa ficar fechadinho lá tentando buscar um contra-ataque ou levar o jogo mais pra frente, só que dar a bola pro Inter o tempo todo, obviamente é você sofrer com pressão quase que o jogo inteiro. Só tem que tomar cuidado com os contra-ataques. Contra o Vasco sofreu dessa maneira. Pra mim é um jogo pra vitória do Inter, tá? Pra mim é um jogo pra vitória do Inter, vai ser pressionado depois da derrota do Vasco e vai tentar vir com tudo assim pra cima do Juventude. Protocolarmente eu vou pra correção de preço, mas pra mim é um jogo pro Inter vencer. Sair nessa fase aqui seria bem complexo. E lembrando, não tem prorrogação, tá? Empatou, é penal. E aí o Juventude pode escolher tentar só se defender. Se defendendo, aí pode ser um massacre do Inter o jogo inteiro. O Inter pode tentar achar um gol mais cedo, depois usar os contra-ataques para ampliar, né? O Juventude vai ter que sair pro jogo. Esse pode ser um cenário para gols. O Inter na frente eu gosto muito de pensar no cenário de 2,5 ou de 1,5, né? Dependendo da cotação. Agora, se o Juventude conseguir segurar e o Inter não marcar o primeiro gol, a gente pode ter o jogo indo para os pênaltis. Aí o Inter pode acabar se complicando. Lembrando que o goleiro do Inter tá servindo a seleção do Uruguai. E é um baita de um goleiro, o Rocher, tá bom? Então, nos penais o Inter pode se complicar. Nas opções de jogos complementares para essa quarta-feira, nós temos Coreia do Sul, a K-League 1, né? Tem bastante jogo interessante, mas é bem cedo. Não sei os horários que você tem disponível. Temos as
eliminatórias da Liga dos Campeões, né? A pré-Champions League. Alguns times conhecidos, outros nem tanto, né? Tem o Slovan Bratislava aqui, o Flora Tallinn. Quem mais? O Dinamo Minsk, o Ludogorets, alguns times que a gente conhece, o Rigas, uns times que a gente conhece, outros nem tanto, né? Toma um pouco de cuidado, principalmente com a falta de liquidez. Tem também a Copa do Imperador do Japão, aí acho que é a fase mais inicial, mas é uma opção, né? Eu vou deixar essas opções listadas aqui no link do Radar Esportivo aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu vejo você amanhã. Um abraço.